Haha, você entrou. Opa, Tá me boa ouvindo aí, Ale? noite. Tô ouvindo. Tudo bem? Deixa eu me acertar no quadro aqui, ó. Isso, agora ficou beleza. Aí que eu vou me acertar também, então. Isso, tá bonito. E, bom, é um prazer, assim, inenarrável e talvez eu não vou conseguir nem falar muito sem me emocionar de ver que a gente tá aqui. Que a gente tá ao vivo e que a gente vai falar de coisa boa para as pessoas. Você talvez foi um dos meus maiores incentivadores de estar aqui para passar um pouco do que eu aprendi, um pouco do que eu estudei a vida inteira nesse mercado financeiro. E a gente construiu uma empresa e a empresa funciona, a gente ajuda pessoas, a gente tem muita gente no time e eu devo muito a você. Tamo junto, Então com vamos lá. certeza. Primeiro se apresenta por aí para o pessoal te conhecer. Teve gente que me chamou aí e perguntou se era meu marido, né? Porque viu o mesmo sobrenome. Sempre a piadinha, né? Sim. Olha lá, olha lá, olha lá. Esse sem vergonha me mandou hoje um de tarde, que ele viu meu story e ele achou que eu tivesse de maquiagem, cara. Me preparando para fazer história agora de maquiagem, veja só. Passou na maquiagem primeiro e agora chegou, né? Vamos lá, Lê, pode se Mas é apresentar normal. aí. Tá, vamos lá. Bom, eu sou Alessandro Pescada, né? Sou seu irmão também, nas horas vagas. Sou formado em Ciências Contábeis, fiz um MBA em Gestão Econômica e Estratégica de Negócios pela FGV. E eu estou no mercado financeiro há 19 anos, trabalhei em banco, propriamente dito, em bancos. E aí hoje, atualmente, eu estou como gerente de novos negócios, eu trabalho mais com foco em viabilidade financeira, plano de negócio, e estamos aí vendo esse mercado maluco aí. É isso aí, é verdade. Bom, bem legal. Obrigado por você estar aqui, obrigado pelo seu tempo aí disponibilizado para a gente poder conversar. E eu acho que a gente não podia estrear de uma maneira menor do que essa, Lê. Imagina que legal. Vamos lá, vamos falar então um pouco por que as pessoas vieram aqui ver, né, o que a gente está falando. E a primeira coisa que a gente colocou aí de, de assunto é para falar sobre a Selic, né? A Selic, primeiro, o que é a Selic? Aqui a gente vai falar para pessoas também que às vezes querem entrar nesse mercado e não tem a menor ideia por onde começar, então às vezes a gente vai falar coisas básicas, que é coisa básica para um, mas para outro vai fazer sentido o que a gente está falando. Selic é a taxa de juros do país. E quando você vê a notícia que a taxa de juros, a Selic caiu, e você pensa o que isso tem a ver comigo, né? Então assim, a Selic ela tem um nome, esse nome vem do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que nada mais é do que onde ficam transacionados os títulos federais, que são aqueles títulos do Tesouro Direto. Então, assim, essa taxa no Brasil varia muito e a gente está passando hoje por um período em que a taxa está num valor que nunca esteve na vida. Né? Essa taxa hoje está com 5,5% e a gente não sabe o que vai acontecer. Dizem que essa taxa vai cair ainda mais. Né? E o que isso impacta, né, na vida de uma pessoa que investe, né? Porque para quem não investe, tanto faz. Se a Selic tiver 1, se tiver 15, dá no mesmo. Então, o legal de ver as pessoas hoje preocupadas com isso é que talvez tá chegando a hora de se preocupar em construir alguma coisa, né? Em querer rentabilizar um pouco do capital. As pessoas Então, pensando nas duas pontas, né? Porque sim, normalmente o pessoal se preocupava muito com taxa de juros, pensando em taxa de empréstimo do que você tinha, ia comprar uma casa, um carro e tudo mais. E aí hoje a gente vê que o pessoal também está se preocupando com a outra ponta, que é a ponta de formar um patrimônio, né? De sim, fazer uma gestão melhor dele e tudo mais. verdade. Isso. E a gente, eu separei aqui algumas coisas para falar quando a Selic se mexe, e agora principalmente que ela se mexe para baixo e caiu, o que acontece, né, na área dos investimentos. A primeira, aqui mexe imediatamente, a renda fixa passa a render menos.
Então, assim, o que é renda fixa? CDB, LCA, LCI, poupança, até a poupança passa a render menos. Então, se você tem um dinheiro e ele está investido num fundo de investimento de renda fixa, DI, tem um monte de nome aí para vocês verem, está rendendo menos. Então, quando ela cai, e essa notícia, esse é o primeiro impacto, né, do que você tem investido em renda fixa, isso passa a render menos. Segunda coisa que eu coloquei aqui é que o valor das empresas aumenta. Né? Por que o valor das empresas aumenta? Porque as empresas às vezes se endividam para conseguir aumentar de tamanho e essa dívida é atrelada a uma taxa de juros. Se essa taxa de juros cai, melhor para as empresas, que vão pagar por uma dívida mais barata. Né? Então, ela passa a valer mais. Então é por isso que muita gente agora está falando de bolsa de valores, né? Falando da valorização das empresas. Uma das coisas é por causa disso. Tem alguma outra que você vê aí, Ale, que você acha interessante? No que influencia quando cai a taxa? Não, eu vejo que um dos fundamentos para essa queda da taxa é para fazer a economia girar mais. Sim. Né? Porque quando você vê que uma poupança ela não é atrativa no sentido de poupar, de guardar dinheiro, porque a rentabilidade dela é baixa, as pessoas acabam consumindo mais, né? E isso faz com que a economia gire. Então, um dos incentivos, quando o governo fala em baixar, um dos pilares deles é em cima disso, para eles terem mais dinheiro na economia, né? Vai girando, Sim. Geração de emprego e tudo mais. Sim. O cara que está investindo o dinheiro, que sempre investiu, um cara que investe que nem eu, comecei acho que o meu primeiro investimento com 18 anos, isso faz pouco mais de 20 anos, a gente teve sempre taxa de juros muito alta no país. Então você que investiu no país dos juros, que é o Brasil, surfou uma onda de ganhar dinheiro sem se arriscar a vida inteira. Né? Então hoje em dia, o cara para pensar em começar a guardar e ele vê essa taxa de juros tão baixa, hoje ele vai ter que rebolar para buscar uma rentabilidade maior. Isso implica, automaticamente vai implicar em mais risco. Se ele não quiser risco, hoje a taxa é bem baixinha, isso que você falou, não incentiva as pessoas a quererem investir. Né? Então aqui a gente está aqui para falar de coisa que, tipo, para as pessoas prestarem atenção, que o país está passando por um momento bem diferente. Né? Sim, mudou aquele conceito que o dinheiro trabalhava para você sem risco, né? Sem você fazer nenhum tipo de planejamento, esforço. Você tinha lá o dinheiro, você tinha aquela rentabilidade que era garantida e você não precisava se preocupar que todo mês ele era positivo, né? Então, por isso que era até um dos motivos que as pessoas não se preocupavam tanto, né, com os tipos de investimento. Por quê? Porque qualquer renda fixa dava um retorno esperado. Então, as pessoas não precisavam pensar muito para fazer. Então, isso é até uma das coisas que fez com que a gente não se aprofundasse. Aí, isso mudou. E isso mudou de uma forma que agora você percebe pelas conversas na rua, as pessoas te questionando fora do ambiente de trabalho que o negócio agora, assim, tem muita gente querendo saber mais, porque ele viu que aquele pouquinho que estava agora já não é mais suficiente. Sim. A queda é tão brusca, Lê, que a gente tem aqui, eu peguei um gráfico para deixar aqui de a tiracolo, que tipo, a gente estava há 3 anos, a Selic era 14,25. Você vê, e hoje a gente está com 5. Com 5,5. Ela caiu mais do que a metade. E é uma curva, se você olha o gráfico, é uma queda muito acentuada, né? Então, assim, mudou o cenário totalmente. Totalmente mudou o cenário. Eu peguei um dado aqui para comparar a rentabilidade nossa do Tesouro Brasileiro, que é o Tesouro Direto. Um título hoje, que é um título pré-fixado, que é aquele que você já compra a taxa e essa taxa vai permanecer até o final, ele paga em torno de 6%. Nos Estados Unidos, esse mesmo título paga quase 2%. Então você imagina,
isso tem causado muito estrangeiro realmente não se empolgar em investir no país, né? Porque ele pensa, eu vou levar o meu dinheiro para o Brasil, antigamente ele vinha aqui com essa taxa 14, né? Então ele se arriscava, mas ele tinha uma rentabilidade muito boa. Hoje ele vê esse título a 6 em real e no país dele ele investe a 2, porém em dólar. Então isso é uma coisa que preocupa muito o investidor estrangeiro, né? O investidor ele fica um pouco de receio de vir para cá porque hoje o prêmio, que já compensou muito, hoje talvez não compense tanto assim. O risco retorno, né, que a gente tinha no país, uma das coisas que fazia muito o investidor estrangeiro vir para cá é porque a gente tinha uma alta taxa de retorno que eles tinham no que eles faziam de investimento aqui, e o nosso país ele era considerado um país seguro para você fazer o investimento. Então a gente era o mundo perfeito. E Sim. Aí agora as coisas estão mudando, porque você começa a chegar próximo da rentabilidade de um país como os Estados Unidos, por exemplo, a gente não tem como concorrer com eles em relação a risco. O Sim. risco nosso em relação ao deles não dá para a gente comparar. E agora com a gente com uma taxa baixa, então não é só uma taxa que vai ser atrativo para o pessoal vir, para o estrangeiro vir para cá, não é a taxa mais que vai fazer eles virem para cá. Sim. Uma coisa que eu queria falar também, é uma coisa que todo mundo está anunciando aí, eu até fiz até um vídeo no YouTube lá, comentando um pouco disso, que hoje está todo mundo prevendo uma crise, né? E com esses 20 anos de janela que a gente tem, nunca eu vi alguém acertar quando que vai acontecer a crise. A crise pega todo mundo de calça curta, né? Então hoje todo mundo, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra em que tinham gestores de vários lugares do mundo, e eu até mostrei no vídeo o modo deles se protegerem agora da crise. Então está todo mundo se preparando para uma crise antes dela acontecer. Eu sei que os números que aparecem lá para os teóricos, né, o que fazem a teoria lá, estão todos números muito elevados, o índice de desemprego nos Estados Unidos é baixíssimo, o mercado está no maior valor da história e todo mundo está prevendo a crise. E aí muita gente me pergunta isso, né, hoje em dia, como você se protege de uma crise? Você tem algum palpite aí, Ale? O que você faria se você esperasse que agora vai vir uma baita de uma crise, que a gente já viu isso no Brasil, que quando vem a crise lá fora, a crise mundial pega o Brasil em cheio também, né? Não tem como a gente passar por uma crise mundial sem ser afetado. O que você pensaria disso? Toda a crise, na verdade, ela traz um desespero, um efeito manada que ninguém sabe o que fazer, né? Então a crise faz com que todo mundo tome ações precipitadas. Uns porque Sim. acham que o mundo vai acabar, então eles fazem qualquer loucura para resolver, e as pessoas precisam pensar que se você tem um planejamento legal, com parte com liquidez, com parte sem liquidez, você consegue passar por uma crise sem sustos. Quer dizer, com sustos pequenos. Sim. Né? Então você precisa ter uma reserva, né, como se fosse um dinheiro em caixa para você fazer, né? Sim, é isso. É isso que eu tinha anotado aqui. Porque assim, o movimento natural das pessoas agora, nesse momento, é o quê? Procurar renda variável. Procurar exposição à bolsa. Legal, sensacional. Se você pega o gráfico do momento que a gente está na bolsa, a gente está no maior valor da história. Então, se a gente for estudar um pouquinho a teoria da bolsa, o melhor momento de comprar é quando está todo mundo achando que o mundo vai quebrar. E não quando está todo mundo positivo e otimista. Então, assim, hoje a gente está na crista da onda. Para você que não tem investimento nenhum em renda variável, é um bom momento? Pode ser, pode ser. Só que o que eu quero alertar aqui é que você deve começar devagar. Você deve começar devagar porque o momento que a gente está hoje de Bolsa do Brasil é o momento de máxima histórica no país. Então, se você nunca estudou e nunca viu isso, você pode querer começar assim, porque com a taxa de juros tão baixa desse jeito,
as empresas, o que elas pagam de dividendo, que é aquilo que ela lucra, né, e divide com os acionistas, hoje já está ultrapassando quase já a taxa Selic. Então hoje um banco, às vezes, está dando dividendo mais do que rende a taxa Selic. Então é uma boa oportunidade, sim, para um prazo mais longo. Só que quando a gente mexe com algo que tem renda variável, a gente mexe com variações negativas também. Ela chama renda variável porque ela varia tanto para cima quanto para baixo. E o cuidado que a gente quer passar para as pessoas terem é que comece aos poucos. Vai devagarinho. Se você tiver uma carteira, vamos fazer um exemplo aqui, uma carteira de 100 mil reais, e que você colocou 10 mil na bolsa, se a bolsa cair 30%, o teu patrimônio vai para 97%. E aí você perdeu do teu patrimônio total 3%. Você não vai morrer. Nada vai acontecer, você não vai se desesperar, sair vendendo. Pelo contrário, talvez se você estudar e ver que é uma boa oportunidade, você coloque até um pouco mais. O problema é que quando todo mundo está vendo que agora renda fixa não presta mais para nada, vamos para a bolsa. E o cara põe 50 mil, a hora que ele põe 50 e cai 30%, ele perde 15 mil reais. Aí nessa hora é difícil segurar a emoção de acabar não saindo do mercado e nunca mais querer voltar. Então assim, muito cuidado com essa entrada. O momento é bom, o momento é positivo, porém, aos poucos, e quando o mercado vai apresentando momentos, né, que o mercado não sobe sem parar, ele cai também. E como a gente está numa tendência muito boa, um momento de queda pode ser um momento de oportunidade. Então, paciência, elegância, e isso é sustentável, isso dá muito certo. Pode falar, né? Essa visão que a gente precisa ter de longo prazo, né? Que todo mundo fica muito... não consegue se apegar o que é um longo prazo. Né? Então, quando você faz um investimento desse, uma variação dessa, né, que você vai fazer, primeiro que assim, se você tem uma visão de longo prazo, significa que você não precisa fazer essa entrada sua na renda variável de uma vez. Né? Você vai se programar, você vai fazer tranches para você entrar na bolsa. Por mais que assim, a gente está vendo oportunidade, mas assim, essa oportunidade não é só agora. A oportunidade tem ao longo do tempo, vai ter milhares de oportunidades. Então assim, a ideia é você fazer isso recorrentemente, você ter essa visão de longo prazo, você não vai entrar de cabeça de uma vez, porque você não consegue de 0 a 100 de uma vez só. Sim. Você precisa ter essa disciplina de fazer até esse planejamento, né? De como eu vou entrar na bolsa, como eu vou entrar na renda variável. E um cara que passou a vida inteira colocando o dinheiro dele em poupança, começou no CDB iniciando alguma coisa diferente do que ele já tinha, que era somente poupança. Esse cara, se ele coloca um percentual maior disso em renda variável na primeira queda, ele não vai querer nunca mais nem olhar para isso. E aí o que vai acontecer? Ele vai voltar... exatamente, a gente já viu isso milhares de vezes. Eu vejo isso sempre. E aí o que acontece? Se a pessoa quiser voltar para a renda fixa, o problema disso é o quê? Ele vai ter que se contentar com esses 5%, 4%, que é o que vai render. Então, assim, por isso que precisa fazer isso para não traumatizar, né? Para não fazer isso de uma vez. Eu vou trazer uma ferramenta aqui que a gente usa muito, que é a ferramenta de perfil do investidor, né? Bater um papo sobre isso. O perfil do investidor, se você já teve a oportunidade de abrir a tua conta numa corretora, ou hoje mesmo no próprio banco, o banco ali, ele te faz preencher um perfil, né? Porque os investimentos os quais você vai investir tem que estar de acordo com o teu perfil do investidor. E uma coisa que eu queria trazer aqui, que é bem legal, que pouca gente fala disso, é que o perfil de investidor muda com o passar do tempo. Por quê? A vida sua muda, as coisas mudam. Um exemplo que a gente tem bem fácil contigo é que o teu perfil de investidor quando você tinha 20 anos, que foi quando a gente começou a investir junto, para você, hoje é diferente. Hoje é diferente. Então,
Quer comentar alguma coisinha disso? Pode falar. Não, Você ia falar. é assim, o perfil ele muda e às vezes num espaço de tempo curto, né? A gente pode imaginar que você tem essas alterações ao longo da vida em relação a você estar iniciando no mercado de trabalho, você está no auge da sua carreira, por exemplo, que você está ganhando mais dinheiro, alguma coisa assim, ou quando você inicia família, filhos, e que você começa a mudar esses horizontes, mas também tem às vezes, mudanças em prazos mais curtos, que se você imaginar que há 3 anos, algumas quedas de Selic para trás, você estava satisfeito com 7% que você tinha de retorno. Então você estava confortável na renda fixa. Hoje, na hora que eu te apresento falando que hoje o seu rendimento vai ser 5% ao ano, às vezes você começa já a ter aceitar uma exposição maior ao risco, coisa que você há 6 meses atrás, por exemplo, não aceitaria. Então, às vezes, os bancos normalmente colocam esse perfil de investidor anualmente, se eu não me engano, que eles colocam para você continuar fazendo seu investimento. Mas, assim, essa é uma ferramenta que você pode usar ela, não sei, agora ia ser um momento legal de você refazer seu perfil, independente de onde você Verdade. esteja, né? Corretora, banco, não sei, site, aonde você tiver, agora é um momento legal de você fazer o perfil de investidor de novo. Por quê? Porque você está com umas informações diferentes. Você está com uma informação agora que a Selic chegou nessa mínima que é nunca antes pensada. Isso, às vezes, vai mudar um pouquinho a sua característica. Sim, Então, verdade. agora acho que é o momento de refazer. Você falou agora um negócio de banco, e eu queria puxar esse gancho para dizer que os bancos começaram a se mexer. Claro, eles estão vendo, também foi motivo de eu fazer um vídeo ali mostrando a quantidade de pessoas saindo dos fundos ruins, né, que já está sendo, é uma onda que não vem mais para trás, é uma onda que só anda para frente. E aí a gente, eu aqui, correntista do Santander, tenho recebido uns e-mails deles que a gente não costumava receber. Agora, até mesmo ontem, quando caiu a taxa, imediatamente eles já tinham uma campanha falando sobre isso, né, mostrando que você poderia contatar o seu gerente para ver novas formas de investimento. E ainda dentro do Santander, mostrando hoje, eles mostraram que um dos fundos deles, que era aquele fundo que o dinheiro, quando fica parado na conta corrente, ele tem uma rentabilidadezinha, então por isso não é um fundo de investimento, mas é um fundo ali só para você não ficar sem nada, que tinha uma taxa altíssima. Todo mundo falando dele, você vê hoje o que faz esse mercado aí digital. Hoje eles cortaram essa taxa de administração pela metade. Isso é agressivo, né? Então você vê que realmente o banco está se mexendo, porque as pessoas estão tendo mais conhecimento e procurando melhores alternativas. Você tem um exemplo aí que eu sei do Bradesco, né? Porque você tem Bradesco como conta. Conta aí o que aconteceu. O Bradesco se mexeu? Exatamente. Acho que nesse mesmo formato, agora acabei recebendo um e-mail do banco, né, que não é um e-mail diretamente de agência ou de conta, é um e-mail geral mesmo do banco. E esse e-mail também colocando alguns fundos, mostrando, né, um meio marketing, falando que esses fundos que eu tenho à disposição, mostrando um perfil meu que eu fiz um perfil de investidor lá atrás, e aí eles pegam esse perfil, aí eles montam uma carteira recomendada, e se você olhar isso não muito para trás, o banco jamais faria isso, né? O banco sempre ficava preso naquele arroz com feijão que a gente tinha, e você para fundos diferentes, multimercado, ou fundo crédito privado, alguma coisa assim, para você ter acesso, você precisava ir lá na mesa do gerente e perguntar, e aí ele ia se informar, ia te trazer a informação, era diferente, né? Então, assim, agora eles já estão disponibilizando isso, então vê que assim, o pessoal está indo atrás.
Então o banco já percebeu que se ele ficar só com aquele arroz com feijão, que é um CDB, um fundo de renda fixa, ele vai começar a perder para o mercado todo. Sem dúvida. Então agora eles perceberam que assim, todo mundo está indo atrás disso e todo mundo ouve falar de taxa de administração, todo mundo agora fica preocupado com quanto tá rendendo, todo mundo quer saber a rentabilidade dos últimos 12 meses, se a carteira, se tem um perfil agressivo, se o perfil é arrojado, dinâmico, conservador. Então assim, as pessoas começaram a pegar essas nomenclaturas e assim, eu vejo isso com ótimos olhos. Né? Eu vejo Sim. que os consumidores, né, os clientes estão começando, os investidores estão começando a ver que o mercado não é só isso que a gente sempre aprendeu, que a gente aprendia em casa, que era a poupança, ou quando a gente queria fazer uma diversificação, a gente fazia um CDB. Sim. Né? Então, assim, hoje as coisas mudaram e isso vai fazer com que o mercado aumente, suba a régua, né? Todo mundo Sim. agora vai passar mais informação, a gente vai ter mais informação e a tendência é essa. Sim. Poupança. Tem aí, o Léo acabou de escrever Adeus Poupança e eu vou contar aí, nós fizemos o cálculo aqui de quanto está rendendo a poupança depois dessa queda de juros. O que acontece? A poupança, quando a taxa de juros do Brasil abaixa de 8,5%, inventaram uma nova regra, que a poupança estava muito boa para ser verdade, então a poupança passa a render 70% da taxa de juros. Então cai a taxa de juros, cai a taxa da poupança. Então hoje a poupança rende mais ou menos 3,5% ao ano. O que isso significa? Significa que a gente tem uma rentabilidade de 0,3% ao mês. Então, um cara milionário que atingiu 1 milhão, né, que hoje tem muita gente falando aí de como você atingiu o seu 1 milhão, vamos supor que você batalhou, guardou, investiu e chegou no seu 1 milhão, esse dinheiro na poupança hoje rende 3 mil reais. Então, talvez aquela ideia de atingir 1 milhão para ficar numa vida boa, ele vai ter 3 mil reais, sendo que a inflação hoje está em torno de 3,5% também. Então, assim, a gente chegou num momento em que a poupança está igual à inflação. Né? Então, a poupança está mantendo, você não consegue ter nada, você investir na poupança, você não tem nenhum real acima do que a inflação te come no dinheiro. Então, isso é sério. Isso é sério, né? Porque você fazer um planejamento não tem nada de. Todo mundo aqui, eu aprendi. O meu primeiro investimento foi a poupança. Nosso pai fez uma poupança, um para cada um. Cada um tinha uma poupança. Então, tem gente que tem até vergonha de falar de poupança, falando que até é o investimento mais de risco foi o único que foi bloqueado. É verdade, a poupança foi bloqueada e a gente lembra muito bem disso, cara, quando eles bloquearam e deixaram você com um mínimo só, bloquearam toda a poupança. Então hoje, agora que as pessoas estão vendo isso, estão ouvindo e estão procurando informação, chegou mais do que a hora de você poder diversificar, né? E diversificar é realmente diversificar, é aplicar em coisas que têm índices totalmente diferentes, que não são atrelados, né? A gente tem, como eu lido com isso e as pessoas sabem que eu tenho uma empresa e falo isso de investimento sempre, a pessoa cruza comigo no avião ali, para um lado e para o outro, e me pergunta, e aí, pescada, o que eu vou fazer, o que eu vou investir? E tem gente que chega para mim falando, não, mas eu estou tranquilo, porque eu tenho uma carteira diversificada, eu comprei um CDB, eu tenho ali um pouquinho de tesouro direto, comprei uma LCI, comprei uma coisa, e assim, isso que a gente quer mostrar aqui, você diversificar é você ter coisas atreladas a diferentes índices. Quando cai o CDI, cai a poupança, cai o Selic, cai o LF, cai o Tesouro Direto, cai o CDB, cai todo mundo junto. Então, na verdade, você se diversificar é você estar exposto a coisas que tenham performances diferentes, que estão aplicadas a coisas diferentes, e não está atrelado à nossa taxa de juros. A dança da taxa de juros está acabando. Está acabando, né? Então agora é uma hora bem boa de todo mundo estar aí, ó. Que legal, um monte de gente vendo e querendo ouvir. E eu vou voltar só naquilo que você tinha falado da gente se proteger. Existem maneiras de se proteger que os profissionais utilizam, que não chega aí
muito ao conhecimento da gente, que através de você estar vendido em algumas coisas, sem você ter em contratos futuros, em opções, né, em puts, você tem que comprar puts, tem coisas muito técnicas aí, mas eu acho que esse não é o objetivo da gente falar sobre isso aqui, né? A ideia aqui que você tem que ter no momento de crise realmente é aquilo que você disse com relação a dinheiro em caixa. Por quê? Porque quando acontece uma coisa que você não está prevendo e acontece uma coisa com muita violência e muita rapidez, você tem dinheiro. Uma coisa que eu vi acontecer... Tchau, Luizão. Um grande abraço aí. Uma coisa que eu vi acontecer em 2008 foi que muita gente que eu conhecia na época ali na aviação andava com laptop porque investia na bolsa e não sei o quê. E quando veio a porrada e quando veio a queda, a pessoa tinha muito dinheiro investido em bolsa. E aí o que aconteceu? A bolsa veio lá para baixo e o cara não tinha dinheiro para comprar a bolsa. E a bolsa estava lá embaixo, né? A bolsa caiu 70% quase. E o cara não tinha dinheiro lá. Então o que ele virou? Ele virou torcedor. Quem pode dizer que isso não pode acontecer de novo? Né? Você vai e entra com muito e não tem caixa, essa bolsa cai um monte, e aí você, a hora que chegou lá embaixo, que as coisas estão todas baratas, você não tem dinheiro para poder aproveitar essa festa. Né? Então, esse é o pulo do gato, na minha opinião, aí para quem já passou pela crise de 2001, passei bem levezinho pela crise de 2001, mas a crise de 2008 eu vi ao vivo o sangue no computador, né? Então, eu lembro muito bem, assim, eu vi muito isso. Então, se você não tivesse dinheiro em caixa naquele momento, você vira torcedor, e aí, o que é o comportamento de muita gente, o cara comprou alguma coisa a R$ 50, aquilo cai para 25, ele não faz nada, fica torcendo. A hora que chega no 25, no 50 de novo, ele vende. Ele fala, pô, cara, graças a Deus não perdi nada. Não perdeu nada, você perdeu no cara que investe na poupança, cara. Porque o cara que investe na poupança rende alguma coisa, rende. Então, assim, a bolsa e a renda variável é o maior instrumento, o melhor instrumento para você conseguir riqueza na sua vida. Só que você tem que ter estratégia. Né? Se você comprar só porque todo mundo está comprando, na hora que a coisa se mexe e não mexeu para o lado que você queria, você não vai saber o que fazer. Então... Pode falar, Lê. Não, se você não tem estratégia, se você não tem objetivo, você não tem como saber se deu certo ou não, né? Porque assim, você entra nessa parte da bolsa, porque agora tá todo mundo falando disso, mas se você entra sem objetivo, você não consegue saber se você perdeu, o quanto você perdeu, o quanto você ganhou, então assim, isso fica muito vago, né? Então eu acho que do mal das pessoas é estar sempre querendo dançar conforme a música. Então agora a música está dançando para todo mundo ir para a bolsa, aí a pessoa vai lá e faz tudo que ela pode, vai para a bolsa também com tudo que ela tem. E aí, na hora que ela passa por uma crise, que essa crise pode começar agora, pode começar daqui a um mês, daqui a 6 meses, a gente não tem como prever uma queda mais acentuada, o problema é que a pessoa não consegue recuperar. E nessa crise de 2008 eu também lembro muito bem da cacetada que a gente acaba tomando de 50% a 70%, só que assim, quem conseguiu entrar na crise teve um ganho de 50%, de 100% em 6 meses, um ano. Não, então, pouquíssimo. ela teve a recuperação. Então, a ideia é a gente tá nesse mercado constantemente, né? E não tá nesse mercado jogar o dado e ficar torcendo para dar o número, né? Então, Sim. você precisa estar nessa parte assim e acompanhando, e você tá acompanhando o mercado significa você tá sempre entrando no mercado, sempre saindo do mercado, você tá sempre mexendo nele, né? E não colocando só e nunca mais vendo, né? Porque quando você for ver, você passou por uma crise, você viu teu patrimônio na metade, né? Sim, eu vou aproveitar isso aqui, ó, que o Tais escreveu agora a respeito dos investimentos no Brasil, comparando o Brasil com os Estados Unidos com relação à renda variável, né? Eu vou atualizar esses números são piores ainda do que você escreveu aí, Tais. É o seguinte, hoje a gente tem menos de 1% das pessoas em bolsa no Brasil, né? O Brasil tem 200 e poucos milhões, a gente não chegou nem a 1,5 milhão ainda de pessoas que investem na bolsa. E nos Estados Unidos, pelo contrário, a gente chega a ter 70% a 75% de pessoas na bolsa. Só que nos Estados Unidos,
como eles estão acostumados sempre com uma taxa de juros muito baixa, que é o que vai começar a acontecer aqui no Brasil, que está acontecendo no Brasil, ele se acostumou a investir em bolsa a vida inteira, porque lá não tem juros altos. Aqui sempre teve juros altos, então nunca se falou muito de bolsa, porque sempre a bolsa foi vista aqui como um cassino e não como um investimento. Então o cara não investe a vida inteira, o cara investe um pouco e depois tira. Então, assim, se você olhar lá nos Estados Unidos, não é que o cara compra a bolsa. Muitas vezes o cara tem um plano de aposentadoria, como a gente tem aqui na empresa também, que tem a possibilidade dele deixar uma parte na renda variável. Então, assim, quando a gente vê esse número lá fora, de 70% a 75%, não é que o cara comprou Apple, Amazon, não é isso. Ele tem produtos de investimento na carteira dele, que às vezes até é um seguro, né, que tem exposição à bolsa, porque o cara ali pretende diversificar e ali ele aloca porque ele busca risco, né, ele busca alguma coisinha para render um pouco mais do que a taxa de juros americana, que é muito baixinho, né, então é muito baixo. Eu tenho um estudo que eu li essa semana dizendo o seguinte, eles têm um fundo lá, que é um dos fundos de maior performance da história americana. E aí quando os caras foram fazer um estudo do investidor que investia nesse fundo, a performance do investidor pessoa física que investia nesse fundo era negativa. E você vê, aí está outro ponto que é muito interessante quando a gente fala de bolsa, que é o seguinte, o fundo, se você não tivesse mexido, ele tinha ido maravilhosamente bem. O que as pessoas fazem? A hora que o fundo está lá em cima, ele compra. A hora que o fundo cai, ele sai. E ele faz exatamente o jogo contrário do que se prega quando você pensa no investimento de longo prazo. Então, vamos supor que hoje a gente tem fundos de referência aqui no Brasil também, que estão expostos à renda variável, e aí você vê aquele fundo lá que rende 5%, 10% no mês, você fala, putz, é agora é que eu vou. E aí você coloca o dinheiro lá. O mercado começa a cair, que é uma correção natural do mercado sempre, ele sobe e desce, mesmo numa tendência de alta ele cai um pouco. Quando ele vê o negócio cair, o cara de repente está subindo e viu o dinheiro ficar abaixo do que ele colocou, ele sai. Então, isso é muito interessante na gestão da renda variável, né? Então, o cara, se ele não entrar para essa filosofia de que ele deve comprar coisas boas e às vezes em momentos não muito adequados, ele fica, no automático ele faz exatamente o contrário. E aí a bolsa passa a ser um péssimo investimento. Se você comprou na alta e vendeu quando caiu, deixa o dinheiro em casa. Deixa o dinheiro no colchão, porque daí você não perde, e pelo menos aí você não perde. É aquela teoria, né, pescada? Pelo menos eu não quero perder. Né? Então, assim, isso é. Eu acho que eu respondi para você, né, Thais? Então, assim, lá nos Estados Unidos, 70 vezes mais pessoas proporcionalmente investem no mercado de renda variável. Mas isso tem a ver com os juros, né? Que os juros lá é muito baixo, então o cara se vê obrigado a fazer isso. Tomara que essa onda esteja mesmo chegando por aqui. Né? Quer complementar alguma coisa, Ale? Tem mais gente aí, mais gente escreveu. Eu vejo que assim, a gente está se preparando para isso. Claro que chegar nesse nível que é os Estados Unidos, a gente tem um longo caminho para trilhar. Mas se você imaginar do que a gente era há 10 anos atrás, quando a gente teve essa crise de 2008, que todo mundo entrou na bolsa e todo mundo perdeu o dinheiro e todo mundo saiu da bolsa jurando que nunca mais ia voltar. Sim. Então agora a gente já percebe que as pessoas estão começando a buscar mais informação, se preparar mais para entrar na bolsa. Então isso vai fazer isso assim, é uma coisa que vai passando, que as pessoas vão começar a perceber que você precisa fazer esse investimento para buscar uma rentabilidade diferente, para você ter alguma coisa a mais e você fazer isso constantemente. Então você vai procurar empresa com bons fundamentos, empresas que vão ter uma longevidade. A gente tem milhares de exemplos aí de empresas que, mesmo com crise de 2008, 2001, você pega o histórico dela de 20 anos, é super positivo. É super positivo, bate em qualquer renda fixa que você quiser colocar. Então você precisa ver que quando a gente fala de investimento de longo prazo, não é um investimento de longo prazo de um ano. Quando eles fazem um estudo, né, eles buscam um histórico, eles fazem que o histórico mínimo é 12 meses.
de qualquer coisa. Pode pegar qualquer fundo de banco, de qualquer, eles colocam um histórico mínimo de 12 meses. Mas se você for atrás, você vai começar a puxar esse histórico dele de 24, de 36. Por quê? Porque você precisa ter um histórico mais longo para você ver que isso é um investimento mesmo de longo prazo. As Sim, ações mesmo que você entrar, na hora que você vai buscar um dividendo, alguma coisa assim, você tem que estar com isso programado. sim. Né? Então, assim, eu acho que a gente está se preparando e encaminhando muito bem para ter as ações agora não mais como um cassino, e sim como uma forma de maximizar nosso rendimento, né? Nosso lucro em cima de investimento, aumentar o patrimônio, e seguindo nessa linha. Sim, já tem vários comentários aqui que dava pra gente fazer uma live só disso, com quanta Sim. coisa legal aí que a galera escreveu. Ainda voltando aqui, eu vou pegar um gancho aqui que o Léo que mandou, que eu acho de investir em diferentes fundos de ações ou comprar ações mesmo. É, isso é uma coisa bem legal que você perguntou, Léo, porque assim, o cara quando entra, o que é um fundo de ações, né? O fundo de ações tem um cara ali por trás, que é um gestor que acompanha, que tem analista, que está vendo o mercado funcionar, e ele vai tentar entrar e sair do mercado para gerar a maior rentabilidade possível. É uma alternativa para o cara que não tem conhecimento, né? Porque às vezes você, a hora que você abrir a corretora, entrar lá no home broker, que chama, né? Quando você vê todos aqueles papéis piscando ali, e você não tem conhecimento, você não vai saber nem por onde você vai começar. Talvez o fundo de ações é interessante para você estar num fundo de ações. O detalhe de um fundo de ações é o seguinte, é isso que eu te falei, o comportamental. O que acontece? Imagina o seguinte, o gestor é maravilhoso, é um cara sensacional. A bolsa começa a cair. O que acontece com o investidor num fundo de ações quando a bolsa cai? Muita gente resgata. E aí quando ele resgata, o que ele obriga o gestor a fazer? Ele obriga o gestor a vender. Quando ele resgata o dinheiro dele, o gestor tem que vender alguma coisa que ele tem dentro do patrimônio dele. Então você vê que você, como pessoa física, se você estudar e buscar conhecimento, no momento desse em que as pessoas estão sacando lá no fundo de ações e o cara está tendo que sacar e você acaba sendo penalizado pela rentabilidade, você na pessoa física está comprando alguma coisa, principalmente se você estudou alguma empresa que você gosta, algum setor que você acompanha, se tem a ver com o setor que você trabalha e você consegue ver alguma coisa, você vai estar comprando no fundo de ações, você não consegue. Né? Você delega totalmente ao cara. Então é uma coisa bem legal. Você falou que, e às vezes ali, que nem você falou, né, investir em diferentes fundos de ações, pode ser uma alternativa. Né? Pode ser uma alternativa de diversificação, porém só lembre o seguinte, quando o mercado cai violentamente, o que acontece com o patrimônio dos fundos de ações? Cai porque as pessoas sacam o dinheiro. Beleza? Sim. Acho que eu te ajudei, acho que eu respondi, Léo. Fala. Não, e é legal também quando você compra um fundo de ações, você dá uma olhada qual é a composição dele. Claro que você não vai ter a composição completa do fundo, né? Mesmo porque o gestor tem esse papel, mas você tem uma diversificação de fundos de ações aí que às vezes você consegue chegar em fundo que está mais voltado para empresas da construção, empresas aéreas, empresas, bancos, então blue chips. Então, assim, você pode começar também vendo esses fundos, qual é a composição da carteira deles, para você começar a iniciar nesse mercado. Né? Então, assim, é Sim. aquilo lá que a gente estava falando, para você não ir de 0 a 100 numa tacada só. Às vezes, você iniciar com um fundo de investimento, você vai começar a você vai começar a perceber como funciona o mercado. Então, é uma saída também. Legal. E a gente já está já quase chegando no final. Olha como passa rápido. Eu Nossa, muito quero rápido. eu quero falar duas coisas. Então, ó, uma eu vou pegar a pergunta do Paladino, que o Paladino apareceu por aqui para falar sobre o mercado de imóveis, né? O que eu acho do mercado de imóveis? Se o momento é de investir em imóveis novamente. Eu acho o mercado de imóveis um mercado isso é uma diversificação de investimento. Sensacional, ao meu ver. Né? Hoje em dia está todo mundo metendo muito pau em quem investe em imóveis e a gente não vê dessa forma. A gente acha que o investimento em imóveis é um investimento que no longo prazo é uma alternativa, não é para você. É que tem gente que investe tudo em imóveis e não investe em outra coisa. O investimento em imóveis sempre vai ser bom, principalmente em momentos ruins da economia, que é o momento agora. Então, assim, se você conseguir boas,
boas negociações, acho bem interessante o mercado de imóveis, sim. Hoje, no mercado financeiro, a gente tem os fundos imobiliários, que aí esse vai ser motivo aí para uma outra live que a gente vai trazer outro amigo nosso aqui para falar sobre isso, que você consegue investir em imóveis sem precisar financiar para ter um imóvel para conseguir alugar ele. Hoje tem ferramentas isentas de imposto, que são os fundos imobiliários, essa é uma alternativa, mas eu acho que você não quis dizer isso, você quis dizer imóvel mesmo. Com oportunidade como o mercado está agora, eu vejo muito positivo. A gente na Bolsa de Valores, as empresas construtoras são umas das mais beneficiadas quando cai a taxa de juros, fica mais barato para o cara comprar o imóvel, a parcela cabe no bolso. Então, essa é uma reação, se você pegar algumas empresas aí, como a Cirela, MRV, Direcional, JHSF, essas empresas decolaram agora já precificando essa quedona da taxa de juros. Então, essas empresas vão ser beneficiadas aí com essa queda de taxa. Tá, Paladino? Acho que é isso. Quer complementar alguma coisa disso, Ale? Até os financiadores, né, os bancos, que a gente vê muito assim, você já vê que eles começam já a se mexer colocando uma taxa mais baixa. Isso faz o quê? Isso fomenta o mercado. Então essas construtoras aí, elas começam a ter uma demanda maior e aí começa a ter essa evolução de mercado mesmo. Então volta a aquecer o mercado. O mercado de imóveis, ele volta a crescer, ele volta a ter tanto no mercado primário como secundário. Então os imóveis de revenda também voltam. Então assim, é dinheiro voltando para o mercado e assim, o principal dele é o quê? É a diversificação. A diversificação, quando a gente fala, não é somente você comprar uma ação ou colocar o dinheiro na poupança. A gente começa a pensar em outros benchmarks e aí você pensa em imóveis, e aí você pensa em ouro, aí você começa a pensar e aí a lista vai longe, né? Do que a gente Sim. pode diversificar, é tudo que a gente tem aí disponível. O negócio é assim, a gente saber que existe. O importante é Sim. isso aí. O Danilo que tá aqui, ó, te elogiando, Ale. Seu irmão manja muito O também. O cara é o mestre. fera. Ele é um O fera. mestre. Ele é um fera nessa área aí de fundos imobiliários. E a próxima a gente vai fazer com ele aí para trocar ideia o que é isso aí. Então, que nem o Thiago também está perguntando, a gente vai fazer uma só dessa, Thiago, de fundo imobiliário para mostrar principalmente os benefícios, né, e os riscos. É um mercado também que subiu muito, como a Bolsa de Valores, mas como ele sobe muito, ele também oferece oportunidade nas quedas. E é aí que a gente, quando está com aquele dinheirinho quietinho, nessa renda fixa aí que está rendendo pouquinho, não tem problema nenhum, não deixa ele quietinho ali. Que uma hora aparece a oportunidade de você estar com dinheiro na mão para poder aproveitar uma coisa dessa. Bom, Lê, a última que eu queria falar, que eu acho uma coisa que foi muito interessante quando a gente divulgou hoje a live, tanto no Instagram, ali no WhatsApp também, eu recebi de um cliente um áudio de uma menina que trabalhou no Pânico, né? Ela já foi paniquete, e ela se viu com uma quantidade de seguidores muito grande, né, no YouTube, se eu não me engano, no Instagram, e ela estava procurando o pessoal de marketing, né, para ajudar ela para falar de investimentos. Então, assim, a gente vê que esse momento que a gente está passando agora, tem muita gente falando sobre isso, né? Então, o lado legal, que eu acho bem positivo, é que até alguém que não é do ramo e não pode ser assim, ela pode estar começando a se dedicar a isso, mas está vendo no mercado financeiro uma oportunidade para poder chamar a gente, né? Para poder envolver mais pessoas e falando nisso. E o lado ruim, negativo, é que como ela tem muita gente que segue ela, talvez pela beleza dela, pela beleza do corpo, sei lá, alguma coisa assim, ela vai começar a falar de investimento. Então, nessa semana aqui, ela estava falando da redução da taxa Selic. Chega a ser até engraçado. Pode falar, complementa aí. O que você falar. assim, pelo que ela mostra, ela tem estudado bastante essa parte, e o que eu vejo de interessante é que assim, hoje em dia você faz se qualquer pessoa tiver um canal de investimento, fora os grandes do mercado aí, um canal iniciando, você tem um alcance pequeno, né? Um alcance pequeno de pessoas. Então, a partir do momento que você pega uma pessoa que
tá na mídia, tava na mídia, tava num programa de televisão, tudo mais. E essa pessoa começa a falar de investimento, ela chega num alcance absurdo. Dúvida. Ih, caiu. Caiu. Já está finalizando aqui, caiu. Vamos ver se eu consigo chamar ele de novo. Ele deve ter desconectado. Vamos ver aqui. Vou chamar ele, ver se ele consegue aparecer aí no finalzinho. Opa. Voltou. Foi tua esposa? Foi tua esposa que não quis que você falasse da paniquete? Acho que foi. Acho que eu tava falando dela, ela deu uma cortada aqui. Não, então é isso, Ale. Era isso. Eu achei bem interessante isso, porque as pessoas tá aparecendo todo mundo para falar de investimento, né? Então cuida disso, cuida. Veja é agora. Veja o que se a pessoa realmente está se envolvendo para divulgar a educação financeira, né? Ou se está querendo aproveitar uma oportunidade que agora todo mundo está voltando a atenção para isso, né? Isso é uma coisa que é para você cuidar. E acho que é isso, o resumo era esse aí, não era nada de ruim não, mas era uma coisa muito interessante, né? Paniquete falando da queda de taxa de juros é algo que a gente tinha que falar aqui, né? Muito interessante. Sim, não e assim, eu só vejo isso assim com que a gente precisa perceber que assim, mais pessoas estão indo atrás disso, mais pessoas estão estudando isso, até pessoas que aparentemente não precisariam, porque já tem uma carreira, estão entrando nessa área, assim, eu vejo, a gente pode colocar você mesmo como um exemplo, você já tem uma carreira e você entrou nessa área e faz isso por quê? Porque você estuda muito, tem essa atualização, então assim, é bom a gente acompanhar as pessoas que estão em busca de seriedade nesse negócio, porque esse negócio é sério e isso a gente está falando do nosso patrimônio, né? Do que a gente faz na vida inteira e a gente quer juntar para a vida inteira. Né? Sim. É isso. Ale, muito obrigado. Imagina, cara. Foi um baita de um prazer a gente poder fazer essa. Prazer, e a gente achou que ia ter conversa para 10 minutos e a conversa foi. Esticou. Eu tenho que finalizar aqui, senão eu perco aqui o vídeo que eu vou tentar gravar. Queria agradecer teu tempo, o teu conhecimento, que eu conheço há muito tempo. Foi muito legal a gente trocar essa ideia aqui. Vamos fazer outras, de repente, por outros assuntos que sejam de interesse das pessoas. Tinham mais perguntas aqui, mas a gente deixa para um outro dia. Queria agradecer todo mundo que apareceu aí, ó o pai aí, ó o pai agradecendo. É um prazer ter vocês aqui. Obrigado por estarem presentes. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa do que a gente falou. A intenção aqui é ensinar alguma coisa do que a gente aprendeu nesse tempo inteiro. É isso. Obrigado, Ale. Suas considerações finais. Obrigado da oportunidade. Sabe que que precisar, a gente tá junto, a gente tá... Essa parte da gente conseguir o alcance para muitas pessoas é bem legal e a live proporciona isso. Você ficar vendo aqui a quantidade de pessoas que entrou é sensacional e você vê que o pessoal está interessado porque eles sabem que isso aí é o que a gente precisa. Então vamos aproveitar isso aí e precisando é só chamar que estou à disposição. Isso. Então aqui, você também se interessou mais, tem o canal nosso aqui, @Foquemos, manda direct, manda mensagem, entra no site, tem site agora, foquemos.com.br, entra lá, fuça, manda mensagem, manda e-mail, a gente está disponível aí para cuidar de cada um de vocês aí. Esse é motivo para outras lives aí, para falar como funciona o nosso trabalho. A gente vai participar e contar com vocês todos aí. Valeu, Ale. Tá, obrigado. Valeu, cara. Obrigado. Robertinho, um abração para você que ficou aí. Até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigado. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.